Alguém pode celebrar a Jesus nesta manhã? Alguém pode celebrar a Jesus nesta manhã? Eu disse celebrar a Jesus nesta manhã. Eu não disse aplaudir, eu disse celebrar a Jesus nesta manhã. Quando falamos de celebração, temos o exemplo simples nos estádios, quando uma equipe marca um gol, a celebração. Só que essa celebração pode ser anulada nos minutos a seguir com o gol da equipe adversária. Ou então a vitória que se consegue num campeonato, que pode ser anulado com a outra temporada. Mas quando falamos de celebrar a Jesus, estou a dizer, celebre uma vitória que nunca nos será tirada. A vitória é eterna. Ele morreu na cruz, nos comprou para Deus. Por isso quero dizer, quem pode celebrar a Jesus? Aleluia! Aí só tem alguém a celebrar ali. Só tem aqui um pastor a celebrar. Quem pode celebrar? A vitória, a salvação nunca nos será tirada, nunca nos será roubada, nunca nos será retirada. Ela nos foi dada de graça. É dom de Deus. Aleluia. Se você tem um salvo ao teu lado, lhe saúdo com a paz do Senhor também. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ismael, por essa grande visão. Na verdade, a missão não é mais um programa da igreja. A missão é, na verdade, o único programa da igreja. Aleluia. Nós estamos exatamente aqui para fazer missões. Só não fomos retirados ainda daqui por causa da missão. Então a igreja tem esse estrito papel de levar homens à salvação e de edificar os salvos. Ok? A razão por que nos reunimos é para que os salvos sejam edificados pela palavra, pela doutrina. Ok? Quem está fora precisa ouvir a pregação para a salvação. Quem está dentro precisa se aperfeiçoar no conhecimento desta verdade, né? Para a santificação e posteriormente para a glorificação. Então é um evento maravilhoso. E eu quero glorificar a Deus por estar na abertura, juntamente com o pastor Gaspar, que já espatifou aqui a sala, né? O American Man em Angola. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Gaspar. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, a serva de Deus, esposa, companheira, né? Já lhe vi aí nos trabalhos, a mulher do pastor está aí a correr, a organizar coisas. Deus abençoe o vosso ministério, essa parceria. Quero louvar a Deus pela vida do Alex Silva, meu rapaz, veio do Brasil. Amo muito esse menino, agora ele já está até pai, né? Já não veio com a esposa porque o bebê está a caminho. Deus abençoe muito sua vida. O pastor Noé Mateus está também conosco, Deus abençoe. Ele disse que veio espiar aqui o terreno porque ele depois vai atacar. Pastor Ernesto Cassoma, nosso pai, Deus abençoe também. Aleluia, que estará também pregando aqui. Eu estou a contar com uma equipe que, se eu mencionar todos os nomes, né, vai ficar muito difícil. Estou com o pastor Glória, com o pastor Luiz, Pedro, estou com o pastor Carlos, com a Frímio, com Daniel, com Mauro, estou com Nilson, estou com o pastor Glória, com Adilson, com Dedaldino. É um grupaço gigante. Amém? Deus abençoe. Quem eu lhe esqueci, não esqueci. Amém? Glórias a Deus. Amados, nós estamos aqui numa conferência missionária. E esta conferência missionária tem um tema.
Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Você está numa reunião pentecostal e é normal que isso se dê aqui na nossa sala. Aleluia. Quem está à vontade, diga amém. Quem está à vontade, diga aleluia. E hoje, certamente, o pastor Ismael me recomendou 2 dias e talvez nos abramos para a ministração lá já bem por fim. Hoje vamos mesmo ouvir só, amém? Glórias a Deus. O protocolo já vai deixar tudo pronto, amém? Agora, pode-se dar o caso que estamos a começar também um culto de Asbury aqui. Um culto que só começou, depois não acabou. Pastor Ismael, depois eu comecei a trocar roupa, vira. Era para uma semana, vamos ficar aqui 1 ano. Todos os pastores vão fechar a igreja dele, é só vir aqui, só começar a meter já. Aleluia. Porque se o Senhor quiser, quem vai impedir, né? Se aquilo estivesse a acontecer em África, iam falar os africanos são exagerados, não tem nada a fazer. Está acontecendo na América, onde as pessoas não suportam ouvir pregação de 1 hora. O culto começou, já está a fazer 11 dias que o culto não acaba. Ah, Senhor, aviva-nos. Aviva a tua obra, ó Senhor. Lendo pelo menos 2 versículos anteriores. A vitória é nossa. Diz a palavra do Senhor. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a boa nova. Oh, maravilhoso Deus, obrigado pela missão, obrigado pela tua boa, agradável e perfeita vontade. Oramos e pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, no sacrosantíssimo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tome seu assento. Amados irmãos, eventos como estes são, na verdade, maravilhosos e são eventos até para quem é pastor, quem é líder de igreja, um evento custoso, ok? Principalmente quando vamos trazer pregadores de fora, como se trouxe ou se está a trazer do Brasil. Deus abençoe muito aí a visão, mas também oramos para que o Senhor junte a esse projeto homens que estejam dispostos a responder a Deus quanto à providência ou quanto à provisão, ok? Procure o pastor Ismael, dizer para eu preciso dar uma contribuição para que diminua o peso de um evento como este, porque são vidas que têm de ser cuidadas, vidas que têm de ser acompanhadas, e missão, como já ouvimos várias vezes,
não se faz apenas com os pés dos que vão, mas também com os joelhos dos que oram, com a mão dos que dão, dos que contribuem. E então faz-se necessário que haja então homens disponíveis a contribuir com o avanço deste evento, né, que seja na verdade perfeito. E um evento como este é para conferir, e como pregadores pentecostais nós lutamos muitas vezes com esse aspecto, né? Somos pregadores e entramos para uma conferência e às vezes nos sentimos movidos a pregar, quando na verdade queríamos conferir mesmo o assunto, amém? E eu gostaria aqui que muitos jovens, porque grande parte dos que vão estar nessa conferência são jovens, olhassem para os pastores exatamente com essa paciência. Vamos aprender detalhes, ok? Porque estamos a falar de missões, é uma lição muito séria. Na verdade, como aprendemos em vários cursos de missões, missão começa no coração de Deus, ok? Deus é o missionário. Esta é a missão de Deus dada ao homem, como disse bem o pastor Gaspar. Jesus foi enviado e ele mesmo disse: como eu fui enviado pelo Pai, eu também vos envio. Então, esta é a missão de Deus. E se nós vamos estudar a missão, ao longo de toda a história de Israel, vamos perceber que este é um plano perfeito de Deus. É um plano bem anterior ao Evangelho, como conhecemos na plenitude, na pessoa de Jesus Cristo e na mensagem dos apóstolos. Essa mensagem começa de antemão lá atrás, quando então esse homem decaído do pecado em Adão, vive, né, as consequências da sua depravação, encontra então um começo, um embrião do Evangelho no chamado de Abraão, Deus dizendo a ele: sai da tua terra, da tua parentela, que te levarei para uma terra que te vou mostrar. Deus aí está a trazer a Abraão a sua missão. Deus já começou a explicar a missão. Hoje nós chamamos a igreja, se você perguntar para a igreja, o que é a igreja? Os chamados para fora. Foi exatamente o que Deus fez com Abraão. O chamou para fora de sua cultura, o chamou para fora do seu povo, para fora de sua terra, né? E então caminhou com ele, lhe mostrando a missão, a sua missão. E então Abraão sai, e Abraão caminha com Deus, obedecendo a Deus, e acontece então que Abraão morre no caminho de sua peregrinação. E Deus fala com Isaac: Isaac, sai e você vai seguir o caminho que comecei com seu pai. Isaac faz o caminho e morre. Jacó: como fui com seu avô e com seu pai, também serei contigo. E Jacó segue e morre. José levou a família toda para o Egito, e mesmo estando no Egito, José, quase no fim da vida, ele leva os seus irmãos a jurar o seguinte: olha, quando o Senhor vier nos buscar aqui, por favor, me jurem que vocês não vão deixar meu osso aqui no Egito. Porque José sabia que o conforto que ele tinha no Egito não se comparava ao conforto da obediência na peregrinação, da missão de Deus. José sabia que mais que fosse balsamado, seus ossos guardados não era o plano do Egito, era o plano de Deus. Ele sabia que um dia o Senhor tiraria o homem ou sua família do Egito e os levaria plano, para a missão. E assim foi. Mais de 400 anos depois, o Senhor estava tirando pela mão de Moisés o povo do Egito, e o juramento de José foi levado em causa. Os ossos de José foram arrumados, levados na peregrinação. Glórias a Deus, que José, por crer na promessa, viajou mesmo estando dentro de uma caixa. Continua a peregrinação mesmo estando morto. José também atravessou o Mar Vermelho. Aonde o morto passou, os vivos egípcios afogaram, morreram. Porque José morreu crendo nesta promessa. E então essa peregrinação continua. Eles passam de lá. Josué coloca o povo na terra prometida. Após Moisés não continuar, deixa eu fazer uma parada aqui para explicar. Olha, eu desde o princípio comecei a falar: Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, José morreu. Os que vieram depois deles morreram. Ali vamos ver, Moisés morreu, ficou no caminho, numa caminhada que ele havia começado, ok? Passado pelo deserto. Josué continuou, morreu. Aí veio o tempo de juízes, morreram. Nota que todos estão a morrer, menos a missão. Então, mais importante é a missão. As pessoas não são a missão. Deus continua com a sua missão. Esses são apenas os transportadores da missão. A missão não mudou. Deus permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente.
Nós nascemos e encontramos uma missão. E essa missão precisa ser cumprida. És um vaso para Deus depositar nela a sua missão. Quando você morrer, o vaso é que morreu, o azeite continua à procura de vasos para usar, porque a missão continua. É dali que quem é usado por Deus não pode tomar essa honra para si mesmo, nem sequer se exaltar, porque eu sou apenas um vaso que a missão encontrou para cumprir esse processo temporário na terra. E então essa missão continuou. Os tempos dos juízes terminaram. Chegou então o tempo dos reis. O tempo dos reis com o tempo dos profetas. O tempo dos profetas com o tempo do silêncio. O tempo do silêncio com João Batista, o último profeta, dizendo: endireitai as veredas, porque vem aquele do qual não sou digno de baixar e desatar as correias de suas alparcas. E aí então Jesus aparece, sendo a missão encarnada diante de nós. Ele não disse mais: está aí o caminho. Ele disse: só é o caminho, a verdade e a vida. Um caminho que também caminha entre os homens. Aí estava Cristo manifestando sua graça. João Batista, quando o viu, disse assim: olha, me deixem de me seguir. Já veio a plenitude dos tempos. Ele não era luz, disse João, mas ele veio para que testificasse da luz. E aí Jesus estava sendo a luz do mundo. E ele viveu entre nós, exemplificando uma vida plena, sendo toda a plenitude de Deus encarnada. Viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, deu dons aos homens, uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e doutores. E esses então precisavam cumprir o chamado de ir pregar o evangelho. Agora, dentre esses, converte-se um menino Paulo, um jovem que era muito intenso, mesmo pela sua pouca idade, tinha uma grande influência, até diante do sumo sacerdote da época, o sumo sacerdote judeu. Ele, como se chamou ele mesmo, em Filipenses 3, ele era hebreu de hebreus, benjamita, segundo o sangue, segundo a lei, segundo o zelo, era perseguidor da igreja, um homem intenso. Este Paulo, que foi ao sumo sacerdote pedir cartas para perseguir cristãos, não sabia que um dia escreveria cartas para dirigir cristãos. Ele encontra-se com Jesus lá no caminho de Damasco. Se a pé ou então de cavalo, ele caiu diante daquela visão gloriosa da luz que o cegou. Ele então, orientado, entrou na cidade, até que um discípulo, Ananias, colocou a mão nele para lhe falar do princípio do evangelho. Este Paulo então começou a discutir com os judeus no templo, e como sofresse grande perseguição, Paulo foi ajudado a sair da terra, sair daquela cidade murada, de um cesto, né? De um cesto. Paulo é interessante. Eu gosto de estudar o apóstolo Paulo porque ele é muito interessante. Pela um mais velho que creu no evangelho, e hoje nós temos uma vantagem aqui, né? Nós cremos no evangelho, até aplauso. Não, ele creu, tá bom. Naquele tempo não. Você creu, pode morrer, porque a tua família vai te rejeitar. Se fosse dentre os gregos, você ficou maluco. Dentre os judeus, você perdia lugar na família. Por isso muitos deles viviam juntos, tinham tudo em comum, estavam juntos, porque muitos deles eram enxotados de casa. E Paulo, sendo alguém muito importante, de muita influência, precisou fugir dentro de um cesto. Paulo me conecta muito a Moisés. Pelo menos são os dois que foram colocados no cesto depois de uma grande perseguição. Embora Moisés crianças e Paulo adulto, né? Eles têm muita coisa em comum. E aí então Paulo foge dali, vai para Tarso, com a ajuda de Barnabé, chega na Antioquia. Em Antioquia ele fica entre os profetas e doutores, até que o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí então Paulo e Barnabé seguem o caminho, ou Barnabé e Paulo seguem o caminho da missão e vão pregando o evangelho. E Paulo foi o mais intenso dos apóstolos, o mais simples, o mais humilde, o mais fervoroso, não tinha medo de morte. Até quando um profeta lhe disse: se você for a Jerusalém, você vai morrer. Ele se alegrou com a ideia de poder morrer por causa de Jesus. E foi mesmo assim. E foi preso, foi chicoteado, 40 chicotes menos um. Passou por naufrágio, passou por toda luta do mundo, mas ele fazia isso com prazer. E um dia Paulo, escrevendo para os romanos, ele traz essa lição no capítulo 10.
porque mesmo sendo colocado e estabelecido como o apóstolo dos gentios, Paulo tinha uma grande preocupação para com o seu povo. E então, fazendo referência ao seu povo, ele começou a explicar que o meu povo é zeloso, mas é um zelo sem entendimento. Ele é zeloso, porque Paulo está a falar de invocar ao Senhor, está a falar de intimidade. O meu povo judeu tem intimidade, mas é uma intimidade vazia de conhecimento. Ele é zeloso nas práticas. Até hoje o judeu é assim. Se você for para Israel, a catedral tem ido muito, você vai encontrar judeus no Muro da Lamentação. Lamentando o quê? A vinda de um Cristo que já veio. Porque eles têm conhecimento, mas sem entendimento. Ou eles têm zelo religioso, mas vazio de entendimento. Então Paulo, explicando sobre isso, ele vai dizer, só para os irmãos terem uma ideia do que eu não li anteriormente. Se com tua boca, ele vai falar, porque como se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo começou a falar para seus familiares que vocês vivem praticando obras da lei, mas essas obras da lei não vos aperfeiçoam. Antes, pelo contrário, vocês não conseguem cumprir a lei. Ela é boa, ela é perfeita, mas vocês são imperfeitos e vocês são maus. E porque vocês não conseguem cumprir a lei, vocês entram em problemas com o dono da lei. Esta é a razão porque ele vos tirou da terra e vos levou para longe. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Ele é um Deus justo. E a justiça de Deus, ela não faz acepção de pessoas. Você não notem aqui um detalhe importante. Vais perceber que quando Deus leva o povo para a terra de Canaã, na terra de Canaã já teve um povo. Alguém uma vez me questionou isso, um afrocrata. Disse, pastor, o Deus que você prega é mau, porque ele tirou um povo daquela terra, matou e meteu lá o povo dele. Eu disse, não, o povo que Deus também tirou era dele. Era um povo dele, sem ele, por isso ele lhes tirou. E para dizer que ele não é mau, quando o povo que ele meteu lá também errou, mandou outro povo dele, que não estava com ele, para lhes tirar de lá, ele levou no cativeiro, para os castigar lá, até que eles se arrependessem. Ele não mudou, ele fez a mesma coisa com o povo que você chama dele. Então não temos apenas aqui a justiça de Deus conforme a lei. Quem pode perceber o que eu estou a dizer? Eu estou a falar calmamente para os irmãos terem mais ou menos uma ideia dessa concepção da justiça de Deus. Então esse povo desviado foi levado no cativeiro. Passou por muitas dores, mas Deus não se esquecera desse povo. Toda a promessa de Deus estava respaldada em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus teríamos comunhão com Deus mediante a fé. Não mais mediante a lei, porque segundo a lei ninguém conseguiu cumprir. Todo mundo foi imperfeito, inclusive quem trouxe as tábuas da lei também quebrou. A primeira vez que Moisés trouxe a tábua da lei para não quebrar, ele quebrou as tábuas. Porque ninguém tinha justiça própria com o qual pudesse ser salvo. É nessa constituição que começamos a perceber o evangelho, que ninguém pode por si mesmo ser salvo. Quando Jesus se apresenta, ele se apresenta para cumprir nele a lei, para que nele a justiça fosse feita e a nós imputada. Como? Não mais mediante as obras, mas mediante a fé. Então Paulo diz para os judeus, a salvação está próxima de vocês, no vosso coração e na vossa boca. Ou, agora deixem vossas mãos livres, não façam mais nada, apenas olhem para ele, creiam nele, e assim vocês serão salvos. Só que para judeus isso é fácil demais. Para quem a lei era um conjunto de obras, de atividades, a salvação pela fé se tornou um peso. Não vou mais no muro, não vou mais oferecer sacrifício, não vou mais fazer nada disso, não vais. E o Senhor criou condições, inclusive até hoje, para que os judeus não tivessem sequer possibilidade de construir mais um templo para oferecer sacrifícios. Por isso, até hoje, os judeus não estão a cumprir plenamente a lei, porque eles não têm sacrifício, não têm o Santíssimo, não têm o lugar santo, não têm todos os objetos, então o culto deles é imperfeito. Logo,
Paulo, ao apresentar isso, está a dizer o seguinte: olha, sabe por que Deus vos privou do sacrifício? Porque ele já se fez sacrifício no seu próprio filho. Ficam salvos todos os homens que creem e exercem fé nele. E quando eu olho para a morte de Cristo e para a sua ressurreição, eu preciso perceber que o Senhor não salvou apenas homens, Ele salvou até os animais. Imagina, com todos os pecadores aqui, se cada um tivesse que oferecer um cordeiro pelo seu pecado, não teria cordeiro a ser vendido no 30. Ou que os pobres pudessem oferecer uma pomba. Somos pelo menos 8 mil milhões. Se todo mundo levasse um cordeiro, não teria. Então o Senhor, na sua morte, restaurou não só homens, restaurou animais. Não só os animais. O sacrifício tinha que ser colocado sobre a lenha. Nós temos um salvador ambiental. Salvou as árvores também. Ei, glórias a Cristo. Com uma árvore Ele salvou todas as outras. Se fazendo o cordeiro de Deus salvou cordeiros, e morrendo no nosso lugar, não precisamos mais morrer. E esta é a pregação do Evangelho. Por isso a Bíblia diz que o Senhor aguarda, ou a própria criação aguarda com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Mas essa introdução não é a pregação. Eu queria chegar lá, porque eu não tenho muito tempo para trazer, porque a pregação tem que ser fiel ao texto que me foi dado. Agora Paulo está a dizer aqui o seguinte, que, pastor Cassoma, a salvação vem mediante a fé. Então a pergunta é, como é que vão ser salvos os judeus e os gregos? Paulo responde, não há distinção entre gregos e judeus, entre judeu e grego, tudo é a mesma coisa. Todos podem ser salvos só de uma forma, mediante a fé. Mas mediante a fé como? Se crer no que Cristo realizou. Ele é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, ou todos que o invocarem podem ser salvos. Então Jesus não foi enviado na terra só mais como um salvador tribal, um salvador nacional. Ele foi enviado como salvador universal de todos que podem crer, gregos e judeus, brancos e negros. Hoje está a começar aqui em Angola uma grande militância negra, afirmando que Jesus é salvador dos brancos. Isso peca muito historicamente, porque Jesus nem nunca foi na Europa. E alguém diz que eles trouxeram o evangelho da Europa aqui em África. Diz não, Jesus nunca foi na Europa. E não é o evangelho que veio primeiro para a África. É mesmo Jesus que veio, cresceu aqui. Logo saiu lá bebê, cresceu aqui em África, pelo menos até seu princípio de adolescência. Então não me diga que trouxeram o cristianismo para a África. Trouxeram primeiro Cristo. Antes de ir para a Europa, ele viveu por aqui, ok? E então, esqueçam aí os argumentos afrocratas, e nossos jovens precisam conhecer a palavra para conseguir refutar aqueles que atentam contra o que pregamos, contra o que ensinamos. O grande problema é que muitos jovens não têm conhecimento. Quando lhes colocam isso na faculdade, começam a duvidar da pregação, começam a se afastar da igreja, porque ouviram lá um falso historiador a lhe contar mentiras. Amado, não é o cristianismo que veio para a África, é Cristo que veio se esconder aqui. E deixa dizer, África não é terra dos refugiados. Na Bíblia, a África é terra de refúgio, porque aqui Abraão se escondeu quando teve fome. É África no Egito. É aqui que José veio fugir da fome e administrou a sua família para não passar por necessidade. É aqui que o Pai do céu disse, José e Maria, leva o menino para o Egito. Por isso chegará o tempo que não é o angolano que vai precisar visto para ir para Portugal, é o português que vai precisar visto para vir viver em Angola, porque nós não somos os refugiados, nós somos o refúgio, a terra dos minérios, a terra. E nós precisamos entender a missão. Esta conferência tem que colocar em nós uma consciência. Qual? Missão não se faz só quando eu saio daqui e vou pregar para Portugal.
Não, estão a vir muçulmanos da terra dele para aqui. Vão encontrar pregação aqui. Nós precisamos ser missionários para aqueles que também vêm para aqui. Temos que entender a palavra e a missão para perceber que até os muçulmanos são alvos da nossa pregação. Eles não podem constituir-se ameaça. Ter vindo para aqui ameaçou a fé deles, porque eles vão encontrar que poder que cura, Salvador que salva. Então não vai só na cantina comprar bolacha, vai pregar o evangelho. Não vai só pedir emprestado no Mabadu, vai anunciar a Cristo. Você tem uma mensagem transformadora. Nós somos missionários. Aleluia. Muito obrigado. Deixa eu continuar aqui com... Então temos essa consciência missionária. Amém? Temos aqui a consciência missionária. Todos os homens que invocaram o nome do Senhor Jesus. Isso aponta para a questão da intimidade. Invocar, orar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Só que aqui o nome do Senhor é conhecido por causa de Cristo. Por causa da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como porém invocarão aquele em quem não creram. Primeiro, esse versículo aqui já é um esboço em si mesmo. E eu fiz uma divisão bem simples para os irmãos. Ele começa perguntando assim, tem perguntas aqui, pelo menos 4. Como invocarão aquele em que não creram? Primeiro aqui aparece a causa ou a condição da intimidade. Não se pode ter intimidade com quem nós não conhecemos. Não se pode ter intimidade com quem nós não. A única pessoa que consegue ter intimidade com quem ele não conhece são prostitutos. A prostituta, você chega na rua, encontra uma, paga um dinheiro e envolve. Não conhece, mas ainda assim acontece o envolvimento. Então, não há como haver intimidade com quem nós não conhecemos. Então, primeiro temos aqui, na pergunta do apóstolo Paulo, a condição da intimidade. Não pode haver intimidade, não pode haver sequer oração, quando não existe fé. Sabe, infelizmente nós temos tratado muito mal a oração. Principalmente a corrente pentecostal a que pertenço. Às vezes oram mal. E Tiago falou isso. Vocês porfiam, brigam e nada tendes. E nada tendes porque não pedis. E quando pedis, pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Percebam que a oração não começa daqui para ali. A oração começou de lá para aqui. Oração não busca resposta. Oração é resposta. Deixa eu colocar isso para você perceber. A oração é a resposta que nós damos a Deus. Vou dar um exemplo simples, já que tem muitas mamás aqui. Se o seu marido lhe disser, no fim do mês eu vou lhe dar 1 milhão de kwanzas, passa aqui no escritório, no fim do mês, quando chegar dia 30, tens 1 milhão de kwanzas para si, eu vou lhe dar em mão. E no dia 30 você for buscar o 1 milhão de kwanzas. Quem atendeu quem? Quem atendeu? Quem atendeu? É a esposa que foi buscar. Certo? Porque aí buscar dinheiro, ela não está aí pedir. Ela está aí buscar resposta de uma promessa feita anteriormente. Então a oração não começou com quem ora. A oração começou com a pessoa a quem se ora. Ele que diz, peça e te darei. Busca e me encontrará. Quando você dobra o joelho para orar, você que está a responder a Ele e à vontade dEle. Então a oração não busca a tua vontade, busca a vontade dEle. Quem está a perceber? É dali que as palavras que oram bem são as palavras de quem falou em sua palavra. Por exemplo, pastor, eu não tenho filho. Isso não é tua palavra, é palavra dele. Porque ele diz, na vossa terra não haverá estéril. Logo, eu não estou a pedir algo que eu quero. Eu estou a pedir algo que ele quer. Eu quero sim receber, mas antes de eu querer receber, ele quer dar. Quem está a perceber isso? O Senhor diz assim na sua palavra, pede-me e te darei as nações. Não, o Senhor é que quer dar a nação, só que Ele não vai me dar se eu não pedir. Então quando eu peço, eu que estou a respondê-lo. Então a oração não pode ser divorciada da intimidade. A oração não pode ser divorciada do conhecimento. Quem está a perceber?
Quando eu comecei a entender que oração é resposta, eu comecei a responder a Deus com mais intensidade. Porque afinal, quando eu entro no quarto para orar, eu é que estou a respondê-lo. Eu é que estou a atendê-lo. Porque é a vontade dele dar. Só que para ele dar, ele está dizendo assim, envia o IBAN. Aleluia! Quem está percebendo o que eu estou a dizer? Por isso, quando eu venho aqui no culto, ei, tô, Senhor, aconteça, Pai. Aleluia. Nesse instante, você precisa ter intimidade com a pessoa da oração, com o sujeito principal da oração. Ali entra o aspecto da palavra de Deus. Uma oração perfeita, ela precisa ser feita com as palavras do próprio Deus. Eu posso ficar um ano inteiro a orar sem falar a palavra minha, só a dele. Eu quero ficar curado. Ele é que falou na sua palavra, eu sou o Senhor que cura. Não, Senhor, eu quero ser abençoado. Ele é Deus que enriquece, sem acrescentar dor. Ele é o Deus que abençoa. Ele é que disse, te abençoarei. Então são as palavras dele. Logo, quando eu entro na oração, levando as palavras de Deus a Deus, deixa aqui redundar, ele não me ouve, ele se ouve. Que é a palavra dele. E a Bíblia diz que ele zela pela sua palavra para fazer cumprir. Deixa eu perguntar a alguém, quem vai rejeitar a palavra de Deus? Existe alguém que rejeita a palavra de Deus? Vamos lá. As águas rejeitam a palavra de Deus? O vento rejeita a palavra de Deus? Árvores rejeitam? Temos exemplo. A tempestade, o vento acalmou, o mar acalmou, a árvore secou, certo? A natureza toda obedece. Vamos lá. Homens rejeitam a palavra de Deus? Alguns rejeitam, mas depois para condenação. Amém? Vamos lá. Deus, ou o diabo rejeita a palavra de Deus? Ele diz que ele teme e treme. Deus rejeita a palavra de Deus? Não. Se Deus não rejeita a sua palavra, de outro modo, se ele rejeitasse, ok? Ele não seria Deus, não seria justo, não seria verdadeiro. Então, quando conheço a Bíblia, vou dar já um sinal aqui para as pessoas. Quem quer orar bem, conheça o que Deus falou. Leva tudo na oração que ele falou. Lhe diga sempre, disseste na tua palavra assim, falaste isso. Ele vai começar a se ouvir. Como Deus não pode ser rejeitado, ele não se rejeita. Ele não rejeita o que ele falou. Ele toma no que ele falou e ele dá cumprimento. Foi assim que Moisés falou com Deus. Deus disse, Moisés, eu vou destruir o povo e vou fazer uma outra geração de ti. Moisés disse, tua palavra. Minha palavra? Minha palavra não pode ser rejeitada, então vai ser como eu prometi. Vai, continua. A palavra de Deus. Só que esta palavra de Deus para os judeus não é mais o conjunto das leis. Em Números, em Levíticos, esta palavra foi encarnada. Essa palavra é Jesus. E com ela nós precisamos ter intimidade. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Primeiro, a condição da intimidade está na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Paulo começa a explicar isso, que a condição da intimidade é fé. Só que Paulo depois disse, não, mas a fé também tem sua condição. A condição da fé é ouvir. Se não leamos a outra pergunta dele. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Quer ter intimidade com Deus? Você precisa crer. Exerce fé na pessoa dele. Acredita na palavra. Os judeus tinham dificuldade de acreditar em Jesus. Nos fala quais são as coisas que temos que fazer. Não vão fazer nada. Apenas exerçam fé em mim. Não está bom. Para quem a lei é leve, a graça é pesada. Vou repetir. Para quem a lei é leve, a graça fica pesada. De outro modo, vou dar exemplo. Um moço chegou a Jesus, disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse verbo fazer é o verbo da lei. O que farei? O que é que eu posso fazer para merecer? O que é que eu posso fazer para receber? O que farei? O Senhor lhe perguntou, tens obedecido os mandamentos? Disse, ei, nunca quebrei um desde que me conheço.
obedeço tudo. A Bíblia diz que Jesus lhe amou. Então lhe disse, tá bem, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue, e terás tesouro no céu. Uau! Aquele rapaz foi ter com Jesus, porque ele entendia a salvação e a justiça pelo verbo fazer. Ele nunca desobedeceu nenhum dos 10 mandamentos. E então ele estava em si mesmo aperfeiçoado. Sabe o que Jesus fez? Lhe deu um mandamento para quebrar. Pelo menos um. Nunca quebraste nenhum, vou te dar um para quebrar. Vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e me segue. O rapaz não suportou. Pela primeira vez, no encontro com Jesus, quebrou a lei. Foi e nunca mais voltou. Porque Jesus queria revelar a ele que todo o teatro que você faz de não quebrar nada é apenas engano da tua alma. Eu vou revelar que a salvação não está na justiça própria, não está nos atos próprios, e que você não busca nada a Deus, você busca satisfação própria. E o que Jesus queria lhe ensinar é essa obra, este aperfeiçoamento do caminho, respaldado no verbo fazer, é da lei, mas ela não é da fé de Abraão. Porque a fé de Abraão não é a fé do fazer, é a fé do se desfazer. Porque Deus não disse a Abraão para fazer, só disse para se desfazer. Vai, se desfaz da casa do teu pai, dos bens do teu pai, sai da tua parentela. Vai. Ele estava, então, Abraão não é pai da fé porque fez. E eu vejo muitos jovens aqui, quer fazer milagre, por isso estão aí fazer sacerdócio, estão aí buscar feitiço, porque quer fazer. Só que a fé não está no fazer, a fé está no se desfazer do pecado, se desfazer do erro, se desfazer da ganância, se desfazer do orgulho. Vai, se desfaz. Quando você entender que não é o fazer, Deus começa a honrar a tua vida. Deus começa a manifestar a salvação por meio da pregação do Evangelho. Pois aprove Deus salvar pela pregação, pela loucura da pregação. Diga para alguém, não é fazer, é se desfazer. Não é fazer, é se desfazer. Não é fazer, é se desfazer. Aleluia! Quem hoje se desfez? Quem se desfez? Quem se desfez? Quem se desfez? É se desfazer da bruxaria. Sabe quando é que eu conheço alguém que ele realmente sabe, o pastor Ismael? É quando ele se desfez. Vocês nunca notaram que pessoas que foram realmente salvas, elas se desfazem das amigas? Se desfazem do meio, daquele conluio, se desfaz da discoteca. Se você talvez já alguém já mudou a roupa, se desfez da curtinha, se desfez da apertada, essa aqui lhe aconteceu alguma coisa, alguma coisa entrou na alma dela, porque ela começou a considerar todas as coisas nada para poder ganhar a Cristo. Então a salvação não começa no fazer, ela começa no se desfazer. Eu sei que você tem uma grande fé, não quando você faz, mas quando você se desfaz dos embaraços. Como invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele que de nada ouviram? Vai, se desfaz de toda a tua riqueza, dá aos pobres, depois vem. Nunca mais veio, porque se desfazer é mais pesado do que fazer. Me manda embora fazer, se desfazer? Não. Aleluia. Vamos lá continuar, estamos aqui na conferência de missão. Meu tempo já está aí a urgir. E como virão se não há quem pregue? E meu tema está nessa frase do pastor Ismael. Como ouvirão se não há quem pregue? Se temos a condição da intimidade que é fé, e temos a condição da fé que é ouvir, a condição de ouvir
é o pregador. É a pregação. Porque nota só que a seguir, no versículo a seguir está assim: e como virão senão a quem pregue? Quem pregue. O quem aqui não é a pregação, é o pregador. Então tem uma condição para ouvir. Se existem pessoas que não ouviram, tem culpa ao pregador. Aqui se percebe bem, pastor Gaspar, a razão por que Paulo gritou: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque existe uma condição para a intimidade que é fé. Existe uma condição para a fé que é ouvir. Só que existe uma condição para ouvir que é o pregador, que é o falar. E aqui então começa a exortação para a vossa alma. Quais coisas temos feito para fazer ouvir o nome de Jesus, o testemunho da cruz, as verdades da luz? O que é que temos feito como pregadores? Não chamo de pregadores apenas o pastor Ismael e o pastor Gaspar, que exerce seu ministério de púlpito. Chamo a mãe que exerce o ministério de pregação no exemplo que dá para suas filhas, no professor, no exemplo que dá para os seus alunos, no polícia, no exemplo que dá no público. Todo mundo pode ser pregador pelo exemplo, pela vida, pela maneira como vive. Quando estamos a falar de missão, não estamos a falar apenas de viajar para o Nayera ou ir para o Uige, abrir uma congregação. Estou a dizer de viver nesta terra, nesta cidade, sendo missionário na maneira de viver e fazer Cristo conhecido. Se nós nos entendêssemos como pregador, todo patrão teria os empregados convertidos. Todos os professores não terminariam o ano sem ter alunos convertidos. O vizinho não se fecharia sem que os seus vizinhos também conhecessem a Cristo. Há dias atrás, algumas semanas atrás ou meses, alguém ficou muito doente lá no prédio. A primeira coisa que aconteceu é bateram a porta. Pastor, oração, a criança não está bem, por favor, orem. Por quê? Porque o modelo de vida de um verdadeiro cristão é sua pregação. Por isso, meu mestre Jó, já com o Senhor, desde 2006, dizia: se você olhar para um bêbado, só ver bêbado, viste mal. Se você olhar para uma prostituta, só viu prostituta, você viu mal. Se você olhar para um ladrão, só viu ladrão, você viu mal. Mas se você ver uma alma carecendo de salvação, se você olhar para a bêbada, ver uma mulher que pelo evangelho pode se tornar uma esposa fiel, uma mãe, você viu bem. Se você olhar para o ladrão e não ver apenas ladrão, mas ver um homem que pode morar no paraíso, você viu bem. Então, todas as pessoas ao nosso redor têm que ser alvos da nossa missão, alvos da nossa pregação. Porque a prova de Deus salvar o homem pela loucura da pregação. É a pregação que salva, não é o conjunto de obras. E deixa dizer, se quisermos ser uma igreja missionária, temos que perceber que Deus colocou a salvação em palavras. Ela entra pelo ouvido, mas transforma o coração. Pelo que diz a Escritura, que crê com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor, serás. Quando nós não cremos fielmente nessa mensagem, nós começamos a inventar pirotecnia gospel. Começamos a inventar outras coisas para entreter e esquecemos a simplicidade da pregação. Aleluia. Certa vez uma senhora com HIV veio ter comigo, eu estava bastante apressado. E eu estava já subindo no carro: por favor, pastor, eu estou mal, por favor, vem. E eu encostei perto e ela me disse: pastor, eu preciso falar contigo. Não, fala já, não fala mais que precisa, começa já a falar, porque eu estou a correr, estão a me esperar. Não, pastor, é mesmo grave, mas tens o quê? Não, é muito grave. Não, fala rápido, teu doença do século. Século qual? Qual século? Não, doença do século. Eu, como estava apressado, não estava discernindo bem. Minha irmã, fala rápido, qual século? Século dos séculos, qual? Eu tenho HIV. HIV, está bem. Então o pastor queria um trabalho. Não, estás curado agora. Traz um teste e me apresenta no outro dia. Subi no carro e fui embora. Ela desapareceu por um tempo. Disse: pastor, me ignorou. Esses pastores são ignorantes. Aí depois de um dia se convenceu de novo, me procurou.
Eu estou a lembrar de si, disse, não, sou aquela senhora, daquela vez, o pastor, e eu por isso vim de novo para fazer um trabalho. Disse, eu te falei o quê? O pastor disse para ir fazer um texto, já estou curado. Então, eu não vou fazer nenhum trabalho. Você vai fazer como eu te falei naquele dia. E traz. Desapareceu, levou mais um tempo, não veio. Passou mais um tempo, veio de novo. Eu disse, minha irmã, eu acho que vou já te impedir de vir procurar, porque você é desobediente. Você é desobediente, você é rebelde. És mãe, mas é rebelde. Eu te pedi uma coisa, você está sempre a querer só teu meio. Ele disse, está bem, pastor, desculpa, então vou ir fazer. Foi fazer, veio negativo. Disse, pastor, naquele hospital também fala que o teste vai sair errado. Foi fazer no outro, trouxe negativo. Foi, no mesmo dia trouxe 3. Estava esse tempo todo a viver com a cabeça, a tomar comprimido à toa. Quando eu te mandei fazer só uma coisa. Ah, mas pastor não orou. Disse, eu te falei. O grande problema hoje é que até os missionários não creem no poder da pregação para a salvação. Não creem na cura pela palavra de Deus. E o que acontece hoje é o quê? É que como as pessoas não querem os meios que Deus definiu para salvar, nós inventamos nossos meios mais convincentes. É por isso que muita igreja abandonou a pregação, substituindo por bugigangas. O que Paulo está a falar para os judeus é, vocês podem fazer todo o ritual da lei, vocês não estão salvos. Deus só tem um meio de salvar, ouvir a pregação para a salvação. Só. Ah, matei 20 boi, morreram só 20 boi, você continua em pecado. Ah, ofereci 100 sacrifícios. Assim mesmo aquilo é só carne para o churrasco. Você continua sob condenação. Não acredite em outro ritual. Deus aprova e salvar o homem pela loucura da pregação. E como os pregadores não creem mais na pregação, estão a recuar na missão. Olha só Abraão, já terminando. Olha Abraão. Abraão está na parábola de Jesus. E Lázaro está lá com o pai Abraão, na parábola de Jesus. E o rico levanta os olhos e vê o pai Abraão. Vê Lázaro. Disse para Abraão, pede só para Lázaro tocar só que é para me dar água. Ele disse, olha, quando ele estava lá não tinha, agora tem aqui. Você tinha, agora não tem aqui. Aguenta. Mas para Abraão, eu como já estou a sofrer, eu quero só ser missionário. Me envia só para me avisar nos meus irmãos que inferno mesmo existe. Depois posso voltar aqui. Só para eles irem ali. Abraão gritou, oh, eles lá já têm a lei e os profetas, ouçam-nos. Noutra palavra, não será dado ao homem um outro meio, senão o meio que já foi dado. Não tenta querer ser missionário no inferno. O rico tentou fazer no inferno coisas que se fazem na igreja. Levantou os olhos no inferno, olhos se levantam na igreja. Pediu no inferno, pedidos se fazem no culto, na igreja. Clamou no inferno, clamor se faz na igreja. Tentou sair como missionário do inferno para a casa da sua família. Missionários partem da igreja para o mundo. E o teu tempo é agora, não espera morrer. Depois de morrer, missão acabou. É agora que o Senhor está a te chamar para te fazer um missionário. Aleluia! Como ouvirão, se não há quem pregue? Agora, eu queria dar uma palavrinha ao pregador. Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem? Tem pregadores aqui? Então temos aqui 4 pontos. Primeiro, a condição da intimidade é fé. A condição da fé é obediência, ouvir. A condição do ouvir é o pregador, pregar, a pregação. Mas a condição do pregador é ser enviado. O grande problema de hoje é que muita gente se aventura nos caminhos da missão.
vão sem terem sido enviados. Vão sem terem sido preparados. Vão sem terem sido comissionados. Fez 3 pregações, já se sente bom. Existe diferença entre você receber do pastor uma orientação para pregar num culto de oração, mas não se sinta o pregador para ir sem ser enviado. E o ser enviado nas Escrituras tem a condição espiritual de Deus, mas também tem a condição institucional da igreja. E por isso, Paulo falando para Timóteo disse o seguinte: não, ninguém despreza o dom que é em ti, que te foi dado pela profecia e pela imposição da mão dos apóstolos. Quer dizer que no envio existe o Deus que envia e existe a igreja por meio do qual se envia o obreiro. Ninguém pode querer fazer missão fora do corpo, fora da instituição. E infelizmente, porque tem muita gente que ora, clama, tem visões, ele acaba se sentindo separado do corpo de Cristo e vão fazer trabalhos inclusive que ofendem e ferem a integridade da igreja. Olha só. Há muita gente que olha e pergunta assim: mas Paulo não foi... Não, você não leu bem a Bíblia. O grande problema de ler a Bíblia hoje é que você está lendo rápido o que eles viveram devagar. É que você lê rápido o que eles viveram devagar e você pula os aspectos cronológicos no entendimento. Teólogos acreditam, entre o chamado de Paulo no caminho de Damasco até o primeiro envio levou 14 anos. Só que quando você vai ler a Bíblia, você pensa que na semana que ele viu Jesus, na outra semana já tinha ido na missão. Não. Então, esse é o problema da peste das aberturas das igrejas. Não se faz missão com número de quintal que metemos placa de igreja. Não é isso. É o entendimento do envio. Fui enviado? E se fui enviado, quem me enviou? E se ele me enviou, por quem me enviou? Qual é o meio que ele usou? Então Paulo foi salvo no caminho de Damasco sozinho, só com os moços que viram a luz sem ouvir a voz. Paulo ouviu a voz e viu a luz, mas o Senhor pegou Paulo. Eu agora vou te mostrar o que eu faço com quem me persegue. Já que você me perseguiu, agora você vai ser o perseguido também. Mas faz o seguinte: entra na cidade, porque lá te será dito o que has de fazer. Olha, Deus já está a introduzir Paulo no meio da igreja. Em outra palavra, eu só estou a falar contigo que te salvei, mas agora outras coisas do caminho, outra pessoa que eu já uso que vai te instruir. Então entra na cidade. E Paulo entrou cego. Deus mandou um outro servo ir ter com ele, para começar a lhe instruir. Este Paulo, depois de sair da mão desse Ananias, Paulo agora é ajudado por Barnabé. Barnabé anda com ele, ele apresenta nos apóstolos. E a Bíblia diz que Paulo ia e entrava em Jerusalém com os apóstolos. Eles aprenderam a observar. E depois com Barnabé vão para a igreja de Antioquia. E na Antioquia ficaram durante anos lá a trabalhar, a orar e a servir. Até que disse o Espírito Santo: separa-me a Barnabé e a Saulo para obras que eu tenho chamado. E a Bíblia é Barnabé e Saulo. Barnabé estava na frente e Saulo estava atrás. Foram juntos até que na confusão com Marcos e Silas se separaram. E Paulo agora está na frente, Paulo e Silas. E Paulo agora está adiante. Barnabé foi com Marcos e Paulo foi com Silas. E assim a missão se fez. Amados, se quisermos fazer a missão, não podemos nos divorciar do corpo institucional da igreja. Deus te colocou aqui. Deus te colocou na liderança do teu pastor. Honra-o, obedeça-o, ouça-o, aprenda, tenha paciência e saiba que Ele é que envia. Só que Ele envia por meio da sua igreja. Pastor Ismael, eu também tenho dom, eu também prego. Amados, Paulo era formado na lei, Paulo tinha muito conhecimento, mas aceitou ficar na igreja diante de pessoas que não tinham a bagagem teológica dele. Porque na igreja não é o conjunto de textos que você leu. Esse o Senhor te enviou. Esse o Senhor te chamou. E a Bíblia disse o Espírito Santo não disse a Paulo, disse a outra pessoa: separai-me a Barnabé e a Paulo. Disse a outras pessoas. O que temos no pentecostalismo de pessoas que falam com ele diretamente é loucura. E por que Deus não te enviou usando outra pessoa, só você mesmo? Amados, vamos falhar com a missão enquanto tivermos muito jovem apressado. Com teus esforços, você vai começar um trabalho que não vai avançar. Com a graça de Deus, só precisa de 3 anos para revirar o mundo, como aconteceu com Jesus. Ou quem está ali umas semanas só. Jovens pregadores, ouçam o que eu tenho para vos dizer. E até porque tenho autoridade para isso, estou a pregar há 22 anos ininterruptamente. Ouçam o que eu tenho para vos dizer. Eu estou há esses anos todos, nascido na igreja, apresentado pela mão do pastor Araújo, nos primeiros meses da minha vida. Cresci na Assembleia de Deus, na Belém, fui para o Pão da Vida, Gilgal.
Estou na Assembleia de Deus até hoje, com toda a simplicidade do mundo, obedecendo meus líderes, meus pastores, não considerando o conteúdo, nem porque eu sei que se o Senhor me quiser levar para outro lugar, Ele vai, inclusive, falar com as pessoas que me lideram para isso. Não tenho pressa. Ah, pastor, mas na minha igreja não é assim. Meu pastor mesmo se rebela contra mim ou luta contra mim. Amado, o teu pastor, se comete erro, ele comete erro. Agora, o erro dele não legitima o teu. Como pregarão se não for enviado? Quem vos enviou? Quem testificou? Quem abriu portas? Quero terminar. Eli e Samuel. Samuel. Eli levantou, foi ter com ele. Samuel levantou, foi ter com ele. Eli, me chamaste? Não te chamei, vai dormir, meu filho. Ele foi dormir. Deus chamou de novo. Samuel! Sabe por que Samuel? Não precisava. Tá bem. Sabe por que Samuel sempre foi ter com Eli? Porque a única pessoa que lhe chamava a controlar naquela casa é Eli. É a ele que eu obedeço aqui. Então, qualquer um que me chamei com ele que eu vou ter primeiro. Foi lá a segunda vez. Eli lhe falou, vai dormir de novo. Voltou, terceiro dia. Samuel! Foi lá, Eli, me chamaste mais. Ô rapaz, você não está me deixando dormir. Está acontecendo o que é contigo? Não, estou a ouvir a me chamar 3 vezes. Esse número me diz alguma coisa. Se você ouvir mais, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora perceba aqui. Samuel foi chamado por Deus 3 vezes para acordar. Ele lhe mandou dormir 3 vezes. Para jovens de hoje, o meu pai espiritual está a lutar contra o meu ministério. O que fazer quando Deus te manda acordar, mas teu pastor te manda dormir? Perguntem para Samuel. Ele não está aqui, mas lhe perguntem na Bíblia. Samuel, o que eu faço quando Deus me manda acordar, mas meu pastor me manda dormir? Obedeço Deus ou pastor? Essa é a tarefa.